Opa, aqui é Pedro Rara e vamos para a terceira parte da nossa série sobre arrependimento, arrepender-se. E hoje a gente vai falar sobre arrepender-se. E coincidentemente é o tema mais polêmico, né? Porque é um termo que aqui no Brasil, em português, tem a tradução que está diferente, tem um probleminha na tradução, também tem um probleminha, eu acho, assim, eu considero um problemão, né? Um problemão de interpretação do que seria esse arrependimento, do que seria até o que foi feito no Calvário, né? Então, o que eu queria falar é que o pessoal fala em relação a arrepender-se como se fosse só pedir perdão, né? Que já está pago, que Jesus já pagou com o seu sangue. Então a gente é só pedir perdão e não pecar mais, né? Que tá tudo certo. Então eu queria falar bastante sobre isso porque não é bem isso que está na Bíblia. E não é isso, não é bem isso, né? Que deveria ser pra gente, porque é, Jesus fez a parte dele. Agora a gente faz a nossa, né? E às vezes parece que não pecar, não pecar mais é uma coisa fácil, simples, mas é muito difícil pra gente, é uma coisa que é raro até, como foi dito, né? Como Jesus dizia, é até meio raro assim a pessoa conseguir ela passar para o reino de Deus. Então, é, talvez isso se dê pelo fato de que a tradução para o português ficou arrepender-se, né? Sendo que em grego, né, o segundo testamento, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Não sei como que é, parece que o primeiro foi em hebraico, o segundo em grego, mas em grego tá metanoia, né? A palavra que seria arrepender-se. Mas metanoia significa arrepender-se até o ponto de você mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade material para a mentalidade do reino de Deus, né? Mentalidade espiritual, né? Mais sutil. Então tem esse problema na tradução e também tem esse problema de interpretar assim que Deus, que Jesus Cristo passou por tudo aquilo para nos, né, para perdoar nossos pecados, né, para a gente se livrar dos pecados e que tá beleza. Agora você não pode só não pecar mais que beleza, mas aí que tá o problema, né? Porque não pecar mais é algo é tão trabalhoso quanto, não diria tão, mas algo trabalhoso para se fazer, para a gente pagar, né? Ou não pecar mais, né? A gente tem que passar por essa transformação e, como diria o apóstolo Paulo, né? Esse é o bom combate. Eu tenho que olhar para cá, eu fico olhando para cá porque a imagem está aqui e a câmera está aqui, então eu fico. Também tenho que parar de tremer, eu fico balançando a perna, aí minha mão fica tremendo, parece que eu estou tremendo assim. Então eu fui avisado já, então parei de balançar a perna e vou começar a olhar mais aqui, tá? Então, o bom combate, né, que Paulo fala muito bem, um bom nome, né, bom combate.
E esse bom combate a gente trava contra o ego, né? A gente tem que dominar o nosso ego, que seria o sacrifício que Deus mais deseja. E que é o nosso ego numa bandeja. Ou melhor ainda, nosso ego preso numa cruz. Né? Ele é exposto, indefeso, bonzinho, sem poder fazer nada, né? Sem poder sem poder se defender e aceitando, né, o que, no caso, seria o Espírito Santo, o nosso herói, né? E seria ele o que passaria a comandar ou dirigir, né? Pelo menos dirigir a nossa vontade, nosso corpo, com um pouquinho de ego, né? Um pouco do nosso ego, mas isso parece às vezes simples, mas é muito difícil, é muito complicado, porque diminuir o ego é uma coisa que às vezes está no nosso subconsciente, um trauma, né? Aí pra gente, vício é uma coisa que todo mundo sabe que é difícil. Vício também faz parte do nosso ego e que nos faz pecar, e que não é só você não pecar mais, né? Você não querer mais pecar também, né? Você não querer mais pecar, né? Lógico que vai ter coisas que a gente vai continuar querendo e não vai conseguir, mas a gente tem que pelo menos diminuir essa bagagem emocional, né? Essa emoção em relação a certos atos pecaminosos, né? E isso com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele é nosso herói. E voltando àquela analogia de que somos um vaso, né? Um vaso, e que a gente tem que ter esse vaso cheio do Espírito Santo, né? Para ganhar passagem direta para o reino de Deus. E o que o problema de tudo é o ego, né? Que ele está dentro desse vaso e que às vezes ele está ocupando muito espaço lá nesse vaso. Então o Espírito Santo não consegue entrar, não consegue se estabelecer, né? Para ele agir através de nós, agir em nós. Então, diminuir o ego é uma coisa que além de trabalhosa, assim, é uma coisa que é um pouco misteriosa, né? Porque mexe com o inconsciente, né? A maior parte do nosso ego está no inconsciente e é a parte mais forte. É o que mais controla o nosso ser, né? Nossas vontades, nossos vícios, nossos erros, né? Nossos pecados. E Jesus Cristo explica isso muito bem, como a gente pode fazer, como a gente deve fazer isso, mas ele não deixa assim. Ele não deixa assim de uma forma tão clara, porque foi em outras épocas, né? Tipo, antes, lá na época, quando foi escrito, as pessoas eram diferentes, né? Antes o ser humano era mais obediente, ou quando temia, obedecia mais, ou por amor a Deus, obedecia também mais, né? Era mais uma coisa mais obediente, a gente era mais obediente de alguma forma, ou pelo menos parte das pessoas. E hoje é mais difícil as pessoas, depois, né, do celular, principalmente com as redes sociais,
o ser humano mudou muito, mudou muita a forma de pensar. E então tem esse problema de a gente passar a controlar nossos impulsos, muito também por causa de neurodivergências, né? Eu tenho TDAH, por isso que eu sou também bem difícil de obedecer os mandamentos, os valores, né? E também tem um fator social, né? Cultural, que é o celular, né? E que mais? Traumas também, né? Coisas que já existia antes também, né? Mas hoje as pessoas são mais traumatizadas, famílias desestruturadas, né? Então, traumas também dificultam essa obediência. Que na Bíblia Jesus falava isso, né? As coisas separadas, né? A pessoa obedecia e conseguia um bom espaço, né? Vencia o ego e deixava ele bonzinho num cantinho, e o Espírito Santo lá dominando o vaso, e a gente cheio do Espírito Santo, a gente recebendo os, os, os frutos do Espírito Santo, né? Sendo cuidado pelo Espírito Santo. Então, e é engraçado que o que mais funciona ainda são as indicações que Jesus faz para a gente diminuir o ego. As mesmas indicações que Jesus fazia naquela época, 2000 anos atrás, são as que melhor funcionam até hoje, que é temer a Deus, que eu vou falar mais sobre num vídeo só, né? Temer a Deus. Ter coração quebrantado, né? Contrito, que também vou falar sobre isso, mas em outro vídeo. E humilhar-se. Humilhar-se eu vou falar um pouco aqui, talvez eu faça um outro vídeo, porque é um tema muito interessante, né? E é curioso, né? Humilhar-se, né? Porque humilhar-se, como humilhar-se, né? Ficar no pé da cruz, lamentando, chorando, como que é isso, né? Humilhar-se nada mais é do que você se colocar numa posição em que você diminui o ego, né? O maior exemplo que Jesus nos deu foi ele limpar os pés dos seus discípulos, né? Sendo até que os próprios discípulos não queriam que se limpassem os pés deles, mas Jesus limpasse os pés deles. Mas Jesus ele dá uma lição lá, né? Ele não explica direito por quê, mas é para diminuir o ego, para caber mais Espírito Santo dentro do seu vaso, tá? Pensa no ego como uma bolinha assim. Aí diminui o ego, aí tem mais espaço dentro do vaso, que é você, né? Você, dentro do seu coração, sei lá, dentro do seu coração cabe mais Espírito Santo. Um outro exemplo que ele também colocou em uma parábola, é você se colocar por último. Mesmo se você merece ser colocado em uma cadeira de destaque, você pega e se coloca por último, né? É uma forma de você falar com o seu inconsciente, né? Com o seu ego. Falar assim, ó, você quer sentar lá, mas não vai sentar, porque eu vou colocar você por último. E isso faz o ego se colocar no lugar dele, né? Que é diminuir, né? Não ficar com a bola toda, né? Esse, ficar querendo ser maior do que né? Maior do que ter mais importância do que Deus tem que ter em nós, né? Nosso inconsciente, Deus é nosso inconsciente, mais importante que Deus mais importante que Jesus, que o Espírito Santo é em nosso inconsciente.
e que deve ser assim. E que na maioria das vezes a gente substitui por futebol, por, sei lá, por vícios, né? Por pessoas, por ídolos, né? Da música. E que não deve ser assim, né? E que infelizmente muitas vezes acontece isso e que a pessoa acaba se dirigindo para um caminho que vai ser difícil para ela voltar. Mas com esse exercício assim que Jesus deu afundar o ego lá, diminuir ele, a gente consegue um bom espaço para o Espírito Santo agir, começar a agir. Não precisa abaixar muito o ego para o Espírito Santo ocupar todo o espaço. Abaixa um pouco para o ego, para o Espírito Santo entrar. Tipo assim, tá metade do vaso, vai metade, ou se abaixa o ego e o Espírito Santo começa a agir. Aí, o resto do ego, o Espírito Santo, você pede para ele, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você eliminar pensamentos pecaminosos, lembranças que te arremetem a ídolos, falsos ídolos, né? Ídolos do passado, né? Traumas também, né? Às vezes a gente põe um trauma como algo muito grandioso em termos emocional e ocupa esse espaço que deve ser do Espírito Santo, que deve ser de, de uma bagagem emocional positiva, né? Bagagem emocional mais leve, mais sutil, né? Então, também a gente pode não ser orgulhoso, né? Que nem assim, tem uma frase de Jesus que ele fala que os orgulhosos serão humilhados e os humilhados ganharão o reino dos céus, né? Então, outra forma não ser orgulhoso, né? Ser simples, ser uma pessoa pobre de espírito, talvez. O Jesus Cristo fala isso, talvez seja isso. Pobre de espírito é um enigma para mim. Pobre de espírito. Talvez seja isso, né? Ser uma pessoa simples, pobre de espírito, uma pessoa que não fica questionando, não fica aceita é obediente a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, sem ficar com sei lá, um repertório de perguntas e questões, né? Que foi o meu caso, porque eu demorei bastante para me entregar, né, para Deus, e muito por causa disso, sim, eu fui questionando muito, mas por outro lado, eu tive muitas respostas, né? E muitas dessas respostas, assim, são formas bem práticas, né? De se ensinar, né? Fácil de ensinar, é fácil de aprender e também de praticar, né? Que essa foi a minha intenção, né? Então, pessoas com coração simples, uma pessoa não orgulhosa, uma pessoa que tem facilidade também para... Vai ter facilidade para diminuir o ego, deixar o Espírito Santo naquele ponto em que ele já começa a agir legal em você, deixar a casa, começar a arrumar a casa, limpar a casa, começar a fazer uns milagrezinhos aí pra gente, pra você, né? E sempre, né? Sempre a gente alinhados com os propósitos divinos, certo? Aí funciona bem a dupla. A dupla não, né? Espírito Santo e de Deus é a mesma natureza, mesmo ser, né? Mas funciona. Aí seus pedidos serão mais fáceis de serem realizados.
E o último que eu queria falar é você reconhecer totalmente sua dependência de Deus, dependência do Espírito Santo para poder ir para o reino de Deus, principalmente, né? A total dependência para você ser uma pessoa melhor, para você ter um coração mais limpo, um coração limpo, né? Baseado, você se inspirado na fé pura de Jesus Cristo, no exemplo de Cristo no Calvário, né? E a gente ser útil para o reino de Deus, né? Ser útil para Deus, para a glória de Deus, para a igreja, né? Ser útil. E assim a gente se reconhece dependente e também entregue a Deus as vontades de Deus, ao bom uso de Deus, né? A, o, aos planos de Deus, né? Ser obediente e ser útil a Ele, né? Para que a intenção dele é colocar cada vez mais pessoas, mais almas no reino de Deus, né? Mais pessoas fiquem lá flutuando com ele lá no reino de Deus, não fica fundando para fornalha ardente, né? Porque ninguém quer ficar ouvindo gritos e ranger, né, de dentes. Então, melhor todo mundo para cima. E quanto mais pessoas, mais almas lá em cima, mais feliz ele vai ficar. Então, quanto mais a gente ajudar, né, mais ele vai conseguir é, realizar esse plano glorioso, colossal, né, um plano colossal, um plano, sei lá, astronômico, né, grandioso, de tão grandioso que é, cosmológico, né, não tem nem palavras para falar tão grandioso que é esse plano que ele fez para colocar a gente colocar o maior número de pessoas no reino de Deus, né? Então Jesus morreu na cruz, foi a parte crucial para esse plano, para que ele desse certo, né? Então vamos cooperar com o nosso Deus, Deus amoroso que a gente tem, né? Um Deus bondoso, Deus que pensa no melhor de todos nós, e vamos respeitar a inteligência dele, a capacidade dele de saber muito mais do que a gente, né? Saber do que está acontecendo e conseguir fazer planos melhores que os nossos, né? Então, é isso aí. Pessoal, vamos parar com esse negócio aí de tá pago, Jesus é só, a gente já venceu, já a vitória é nossa, porque é nossa a vitória, mas a gente tem que estar no lado do pessoal do reino de Deus, né? Se a gente, se Deus, Jesus, Espírito Santo, eles vencerem e nós estivermos lá no Lago de Fogo, aí é foda. Aí é fogo, né? Fogo. Aí é fogo, né? Então vamos fazer nossa parte. Deus fez a parte, Jesus fez a parte dele, agora é a nossa. Tá bom? Então eu espero ajudá-los. Um grande beijo, abraço, até mais.